A Bíblia fala sobre Salomé. Salomé foi a mulher que pediu a cabeça de João Batista numa bacia, numa bandeja. Depois dela ter havido dançado para Herodes, Herodes se agradou tanto dela que mandou que ela pedisse o que quisesse que Herodes lhe daria. E nesse tempo João Batista estava preso no cárcere por ter repreendido Herodes. E Herodes ficou furioso. E diz aqui no capítulo 14 de Mateus, capítulo 14, versículo 3, Herodes prendeu João Batista, queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque ele estava interessado na Salomé. E no dia que ela dançou para ele, ele ficou tão, digamos assim, tão apaixonado por ela, que mandou que ela pedisse o que ela quisesse, que ele daria nem que fosse a metade do seu reino. E Salomé falou para ele: eu quero que você me dê numa bandeja a cabeça de João Batista. João Batista era um profeta. Então, aqui diz, no dia da festa, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramentos dar-lhe o que pedisse. Então ela disse, ela instigada por sua mãe disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou-lhe que ela decapitasse e dessem e trouxessem na bandeja, cabeça de João Batista e entregasse a ela. Então, deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi-lhe trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, de João Batista, claro, e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Nos dias de hoje, tem acontecido muito isso. Diria até, Salomé não morreu, Salomé está viva. Muitas pessoas estão entregando num prato a cabeça de profetas, de homens de Deus que estão no altar, servindo a Deus com a sua vida na obra do Senhor. E qualquer coisinha, por mínima que eles façam, está sendo entregue a cabeça dele num prato para ser decapitado, depois de ser decapitado do altar da obra de Deus. Virou mania agora. Tem muitas Salomés por aí decapitando homens de Deus, profetas de Deus, que está ali no altar, tão somente para fazer a obra de Deus, largam a sua vida secular lá fora, o seu trabalho, e vão para o altar na sua sinceridade. Não falo daqueles que fazem besteira, não. Aqueles é outra coisa, deixa eles para lá. Eu falo daqueles que estão no altar, servindo a Deus com sua vida, não tem residência fixa, entendeu? Deixa tudo para servir a Deus, mundo afora. Aonde for mandado ele vai, e vira e mexe encontra as Salomés da vida pedindo a sua cabeça num prato. Do nada o homem de Deus é denunciado por coisa que ele não fez.
É algo que fez, digamos assim, na sua sinceridade, na autoridade que lhe foi concedida para fazer a obra de Deus como administrador, e pegam e pedem a cabeça do homem de Deus. Tome cuidado se você é um destes. Se você é uma Salomé. Se você é uma Salomé nos dias de hoje. Tome cuidado, porque Deus vê tudo. Deus ouve tudo. Ele sonda a mente da gente e o nosso coração. Vê tudo que se passa dentro da gente. Não seja uma Salomé. Não decapite um homem de Deus. Não tire a cabeça de um homem de Deus que está ali no altar, dando sua vida pelas almas. Se ele tem defeito, todos nós temos. Quem que não tem defeito? Quem que não tem erro? Até no pensar, até dormindo, a gente peca. Mas puxa vida, qualquer coisa, entregar a cabeça de um homem de Deus, qualquer coisa, denunciar o homem de Deus. Deixa o Espírito de Deus usar ele para fazer a obra. Nunca se levante contra um homem de Deus. Nunca se levante contra um profeta de Deus. Deus, ele falou através de Davi: não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. Olha o que aconteceu com Miriam. Depois dela ter se levantado contra Moisés, falado para Moisés que não era só Moisés por quem Deus falava, que todos os demais eram de Deus e Deus falava por eles. Sim, claro, mas Deus falou o seguinte: se entre vocês há profeta, eu a ele me apresento em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que com ele falo face a face e ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes se levantar contra o meu servo, contra Moisés? No livro de Números, no capítulo 12, fala sobre isto. Entendeu? Então, pense antes de denunciar um homem de Deus injustamente, ou que seja justamente. Deus é o Senhor dele. Se Deus vê que ele está errado, Deus vai cobrar dele. Mas não se levante contra um homem de Deus. Não tire a cabeça, não decapite um homem de Deus no seu ministério. Porque Miriam ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. Deus desceu na coluna de nuvens, chegou na porta da tenda da congregação e falou: como, pois, não temestes vos levantar contra o meu servo, contra Moisés? Deus falou estas palavras, como já disse: se há entre vós profeta, eu a ele me apresento em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que vê a forma do Senhor. Com ele eu falo face a face. E Deus, na coluna de nuvens, Deus se retirou dali. E no mesmo instante, Miriam se encontrou leprosa. Tomemos cuidado, gente. Estou postando esse vídeo aqui no YouTube. Se serviu para você, tome cuidado. Se arrependa, peça perdão a Deus. Ah, mas eu vi isso, vi aquilo, de repente, eu vi isso errado, vi aquilo errado. Mas você não é juiz. Você não é juiz. Eu não sou juiz, nós não somos juízes, entendeu? O Senhor diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Então, pense 2, 3, 10 vezes antes de decapitar um profeta de Deus. Há muitas Salomés decapitando João Batistas nos dias de hoje. Há muitas Salomés, não queira ser mais uma delas. Porque Deus, de tudo isto, Deus é o juiz. Como ele diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E retribui sim. Então tome cuidado.